comitê. A instância muito... Oi. Mirko de Lama, de la Autoridad Nacional del Agua, Perú. Quiero retomar lo que dejamos ahora en la mañana, cuando estaban hablando de los comités y de que si tenían algún tipo de responsabilidad frente a la omisión de funciones atribuidas. Ahí me queda una duda. Si bien es cierto, ellos son parte de la sociedad civil, no tienen personería jurídica, pero en algún punto, si no es algo imperativo, algo impositivo, algo que tenga que ser obligatorio, entonces, ¿cómo manejan esa situación, ¿no? Pienso que como consecuencia habría una afectación directa a la gestión de los recursos hídricos si es que no llegara a implementarse los consejos tal cual lo dice la norma federal, ¿no? Porque queda como muy suelto, muy facultativo para si quieres lo haces, si no quieres no lo haces, ¿no? Entonces, no sé si han considerado que esto sea obligatorio o cómo funciona. Ahí esa parte no logro comprender muy bien. Bueno, não existe sanção para o descumprimento. São duas questões. Essa questão não é tão matemática assim. Primeiro, não existe nenhuma sanção, nenhuma penalidade para o caso de o comitê não implementar as medidas que estão sob a sua competência. Isso é uma coisa. Por outro lado, existe uma lei que estabelece uma série de competências para o comitê e ele é um órgão de Estado. Então, enquanto órgão de Estado, ele tem a obrigação de implementar, mas ele não tem sanção se ele não implementar. Embora o comitê tenha a presença da sociedade civil forte, ou dos usuários na sua composição, ele é um órgão de Estado, ele não é uma associação de usuários, ele não é uma ONG, ele é um órgão de Estado. Então, o poder público que está no comitê, ele tem a obrigação de tentar conduzir ao máximo possível as atividades e as decisões para a implementação da lei. É assim que funciona. O que a gente teve de importante e que não havia acontecido ainda, que o Tiago mencionou, a gente já tinha falado também sobre esse caso, é que num acórdão do Supremo Tribunal Federal, o próprio Supremo entende o seguinte: se o comitê tem, indiscutivelmente, ele é detentor de uma série de competências legais. Porém, se ele não cumpre essas competências, o Estado pode, vamos dizer, subsidiariamente, realizar aquela atividade. Ou no caso da cobrança, era estabelecer um preço e começar a cobrança. Então, retirou-se a competência do comitê? Não. Apenas se disse o seguinte: quando os comitês se organizarem e quando eles quiserem criar valores e retomar a sua função de implementação da lei, eles têm o direito. Mas enquanto eles não fizerem nada, o Estado, por lei, vai tomar essa atitude. Então, você tem algumas medidas. Primeiro, o Conselho de Recursos Hídricos, que é uma instância superior, pode, conselho, definir. É o que aconteceu em Minas Gerais. O Conselho de Recursos Hídricos de Minas estabeleceu preços para cobrança nas bacias hidrográficas, já que os comitês não se mexiam. Aí o comitê, o conselho, a resolução do conselho diz o seguinte: o valor é esse. O comitê que quiser rever, dentro dos seus processos normais, a competência é dele. Mas enquanto ele não exerce essa competência, que já deveria estar exercendo, então o conselho, que é superior aos comitês, vai arbitrar. Isso mexeu muito aquela situação um pouco de comodidade que alguns comitês viviam, porque a gente não faz nada, não acontece nada e o tempo vai passando, não tem cobrança, não tem outorga, não tem controle, eu não sei o balanço hídrico da bacia.
Então, o próprio Conselho de Recursos Hídricos, ele pecou um pouco, pecou muito, inclusive, em relação a esse tema, porque existem outros temas que o Conselho estabeleceu regras para os comitês, e nesse caso o Conselho ainda nunca se pronunciou. Não sei se o Conselho não está se reunindo esse ano. Vamos esperar ele começar a se reunir, porque o Conselho Nacional de Recursos sofreu muitos reveses. Ele foi regulamentado novamente, ele começou a funcionar, daí ele parou, então a gente não sabe quando que ele vai retomar de fato. Mas tem uma série de resoluções em curso que estão sendo negociadas pelos membros do comitê. Mas é isso, a lei define o comitê como onde está, a obrigação existe. O Ministério Público é um órgão muito, as fiscalias são os órgãos que podem exigir, que podem notificar, oficiar os comitês para falar, olha, eu quero fazer um prazo, vocês têm que me dar um prazo para quando vocês vão começar o processo de cobrança. E, em geral, essa pressão acaba funcionando, porque o Ministério Público tem muita capacidade, né, de exercer e fazer as coisas acontecerem. Mas não tem sanção. Ninguém do comitê vai ser, a menos que haja improbidade, aí é outra história. Mas em termos de implementação de política, exatamente não existe sanção específica. Tá bom? Bom, então falando de comitê, voltando aqui para o comitê, então, a instância mais importante da participação local e da integração do planejamento e da gestão. Fundamentalmente, o Comitê de Bacia Hidrográfica, ele delibera sobre o planejamento, né? Sobre qual é a bacia que a gente imagina que existe hoje e que vai existir no futuro. E é importante que todos os interesses sobre a água sejam representados. O interesse do usuário, que muitas vezes, entre os diversos usos, são antagônicos, como navegação e energia elétrica versus saneamento básico ou irrigação, que um quer andar em cima da água, o outro quer usar água para produzir energia e o outro quer beber essa água, né? E é importante que todos os interesses, então você tem os interesses dos usuários, o interesse do poder público enquanto responsável pela guarda e proteção da água, União e Estados, município responsável pela proteção ambiental de uma maneira geral, e a sociedade civil, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. A gente fala aí também da água enquanto parte do meio ambiente. Pode mudar, por favor. Na União, nós temos 10 comitês. Gente, desculpa, é trocado. Criados 10, instituídos 9. É o contrário, óbvio, né? Não tinha como ser diferente. O Parnaíba é o último criado e que será instituído, até onde a gente andei sabendo pelos corredores aí, agora em outubro ele será instituído. Tá? Instituído quer dizer o quê? Começa a funcionar, começa a se pensar em programa. Muitas vezes não há comitê, mas o órgão gestor já tem o plano, já contratou o plano para uma determinada bacia. Então não é necessário haver comitê para ter um plano. Mas para existir uma cobrança, com certeza. Tá? Pode passar. E os comitês estaduais são 220 ao longo do país, nos mais diversos estágios de implementação. Desde um muito afinado, muito arrumado, até comitês criados que estão no papel ainda e que nunca se reuniram 3 vezes e estão lá parados. Por quê? De quem é a responsabilidade? É do poder público, porque o comitê é órgão de Estado. Então, o poder público que participa do comitê é o responsável por fazer o comitê andar. Tá? Pode passar, por favor.
Bom, isso aqui a gente já viu, né? Cobrança dos recursos hídricos, eu já coloquei, pode passar isso. Pode passar esse também que a gente já colocou. As principais funções é arbitrar conflito em primeira instância, porque o Conselho vai arbitrar em segunda instância, e isso, como o Leonardo já muito bem descobriu, a duras penas, é que o sistema de solução de conflitos não é algo que exista de uma forma sistemática, processualizada no país, ainda. Não sei se um dia vai vir a ser. Depende do conflito que aparecer também. Acompanhar e aprovar a execução do plano, a gente já falou sobre isso. Propor aos conselhos os usos de pouca expressão, ou seja, aqueles que são dispensados de outorga e, consequentemente, da cobrança de recursos de uso. Estabelecer os mecanismos de cobrança e sugerir valores a serem cobrados. Sugerir ao conselho que vai homologar, né? E debater demais questões relacionadas com água. Lembrando que, como o Sérgio falou, os comitês no estado de São Paulo acabam participando de forma consultiva dos processos de licenciamento ambiental. Mas isso não está na lei de águas, não, tá? Isso é uma decisão do governo dentro da Secretaria do Meio Ambiente. Não é nem decreto, é uma resolução, né, André? Isso. Pode passar, por favor. Esse aqui é um exemplo do Comitê do São Francisco. Para quem não conhece muito bem o mapa do Brasil, ele atravessa... A bacia do São Francisco abrange 7 estados. Ele tem uma área muito grande, ele pega desde o cerrado, pega semiárido, pega a zona da mata, ele tem uma diversidade geográfica muito grande. Então, a gente sabe que é um rio de importância fundamental, porque ele é a única bacia, a grande bacia hidrográfica brasileira, porque as demais são o Prata e o Amazonas, que são bacias compartilhadas com outros países. Mas a bacia do São Francisco e o Rio São Francisco têm uma importância muito forte para essa população, né? Ele é uma importância cultural muito importante. Tanto assim que eu não sei se isso ainda existe, mas todas as reuniões, pelo menos há tempos atrás, todas as reuniões do Comitê do São Francisco, o início da reunião era com a apresentação de algum movimento cultural da bacia, fosse música, fosse dança, e vinha o presidente das centrais elétricas do São Francisco, de aviãozinho, da Chesf, o representante lá dos pescadores vinha de barco ou com alguém pagando a passagem de avião, porque ele não tinha como bancar. Houve uma discussão muito grande, inclusive aqui na ANA, inclusive no estado de São Paulo, não sei nos outros estados, assim, quem é que paga para a sociedade civil chegar na reunião de comitê? Porque o representante do estado... Oi? No Rio é o comitê com que dinheiro? Olha só, cobrança pelos da água, pagando a passagem da sociedade civil. Mas houve um momento em que havia pareceres das procuradorias dizendo que não podia arcar com isso. Aí como que se tem uma representação na associação de pescadores, associação, ou no caso da Bacia do São Francisco, você tem uma representação de 2 cadeiras de representantes de indígenas, porque tem muitas etnias que habitam o território. Como é que você faz? Você fala, por favor, não venha então, não dou jeito. E até que isso foi acontecendo até que chegou à conclusão que não. Alguém tem que pagar, e se é um órgão de Estado e você quer que funcione com respeito a todos os interesses da bacia, então, por favor, o Estado vai ter que pagar, ou os usuários, e aí se buscaram saídas para resolver essa questão. Mas eu vou pedir licença só para eu andar um pouquinho mais, porque eu estou em dúvida se a gente vai conseguir terminar, mas
eu vou fazer o máximo para a gente conseguir voltar para as perguntas, tá? Então, passando aqui, o próximo, por favor. A bacia do PCJ eu vou passar para o Sérgio Caseira já. Ninguém precisa de maiores explicações. Então, agora a composição do Comitê da Bacia Hidrográfica. Então, a gente tem aqui uma variável. A sociedade, 40% dos usuários têm sempre 40%. A sociedade civil tem pelo menos 20% total dos votos e o poder público tem até 40% total dos votos. Esse até quer dizer que, dependendo do regimento, do acordo institucional, vai ter mais ou menos sociedade civil e poder público. Qual que é no PCJ, André, como é que está hoje? Dessa forma, certinho, 40, 40, 20, tá. Briga menos, né? Porque se você quiser aumentar, não sei o que, tá bom. Tá certo. Pode passar, por favor. Então, comitês que abranjam terras indígenas têm que ter uma representação da FUNAI, que é a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, e comunidades indígenas. Eu coloquei essa foto porque são indígenas que vieram para a reunião do comitê, reivindicando, eu não vou entrar muito no detalhe, mas efetivamente eles participam com 2 cadeiras para as comunidades indígenas fora a FUNAI, tá? Porque a FUNAI entra como união, como representante da união. Pode mudar. E aqui nós temos as bacias de rios fronteiriços e transfronteiriços. A lei não trata praticamente desses rios, porque o Brasil tem, acho que 80 bacias, ou 85 bacias de rios fronteiriços ou transfronteiriços, porque ele é muito grande. Então, como é que se pode, a dúvida que se colocou, isso durante a discussão do Plano Nacional de Recursos Hídricos, era assim, extremamente cansativo, porque era o seguinte, quando você tem um caso de rio transfronteiriço ou fronteiriço, o que a lei diz? Que deve haver a representação do Ministério das Relações Exteriores e ponto, não fala mais nada. Aí você fala o seguinte, o comitê inteiro não é um comitê brasileiro. A Lei 9433, ela se aplica ao território brasileiro. Então, como é que eu faço para organizar uma bacia hidrográfica? Já que a lei fala que a gestão é por bacia e não por meia bacia, como é que eu resolvo esse caso? Isso é uma lacuna da lei. Porque a lei fala, o comitê que tem rio transfronteiriço e fronteiriço tem que ter um representante do Ministério de Relações Exteriores. Mas de qual bacia você está falando? Só pode ser do lado da bacia do... Então, é da parte da bacia do lado brasileiro. Bom, e o outro lado não vai ter? Governança internacional, né? Relações internacionais para criar um órgão gestor. Isso, por exemplo, se vocês... existe um exemplo exitoso da bacia do Rio Quaraí, no extremo sul, Rio Grande do Sul, do Brasil, onde o Rio Quaraí faz divisa entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul. Existe uma entidade binacional para cuidar desta bacia e um comitê estadual do Rio Grande do Sul e uma associação de Cuenca e no Uruguai. E essa entidade binacional tem, dentro do seu organograma, representação tanto do Comitê Brasileiro como da Associação de Cuenca Uruguaia. É perfeito? Não, mas tem tudo para andar muito para frente. É uma área onde se planta arroz, é uma área que falta, porque arroz é uma cultura que usa muito recurso hídrico em algum momento, durante uma parte do ano, mas durante aquela parte de ano, se bobear, não tem nem água para beber. Então, há toda uma necessidade de buscar soluções conjuntas, e o que a gente vê, e tem até no YouTube, se botar Rio Quaraí, Ana, tem um vídeo muito interessante que conta isso.
Quer dizer, muitas vezes não se chega nem na entidade binacional. As pessoas são tão articuladas que elas mesmas já começam a conversar e as soluções já chegam prontas lá na entidade binacional, porque a entidade binacional serve exatamente para fazer a gestão de uma bacia compartilhada entre dois países, Brasil e Uruguai. Então, a 9433 não dá nenhuma pista, não tem nenhuma regulamentação para isso no Conselho Nacional de Recursos Hídricos, mas a gente não pode admitir que o artigo que fala que na representação desse tipo de bacia hidrográfica, a lei, esse artigo é incompatível com o princípio da gestão de bacia hidrográfica. A gente precisa realmente usar de criatividade e falar mais uma razão para conversar com o outro lado da bacia, do outro lado da bacia hidrográfica no outro país. Não tem como, né? Eu fiquei um pouco em dúvida só em relação, porque em Rondônia, falar Rio Madeira é transfronteiriço, né? Pelo menos Rio Madeira, Brasil, Peru, Bolívia. Há atualmente alto nível de contaminação por mercúrio, com estudos aí divulgados a nível nacional. Há estudos em andamento que recentemente chegou ao nosso conhecimento de potencial hidrelétrico para aquela região, estudos técnicos ainda preliminares, mas já há movimentação nisso e não há notícia de nenhuma intervenção, pelo menos aí se tiver, me corrijam se eu estou enganada, mas não há notícia de nenhuma intervenção pela União ou pela... Aí a minha dúvida, qual é o papel da ANA nesse ponto de fomentar, ou de outro órgão, ou da União, Poder Executivo, de fomentar já a criação desses comitês, né? Ainda que a nível de Brasil, organizar a nível local, né? Já que nós temos uma bacia na Amazônia, que é transfronteiriça, com população ingerindo peixes contaminados por mercúrio em elevado nível, né? Estudos já em questão econômica para potencial energético, na hidrelétrica, e não há, pelo menos não é do nosso conhecimento, nenhuma iniciativa a nível de União para mudar esse cenário hoje. Então, a minha dúvida é, hoje, no atual cenário, quem tem que dar o pontapé inicial para iniciar esse movimento, primeiro internamente, né, se organizar internamente, e depois né, com os países vizinhos que compõem essa bacia, porque é uma problemática local hoje, né? Exato. Bom, então eu vou repetir aqui uma frase que eu ouvi uma vez de um diplomata. Não existe política externa se não existir política interna. Então, quer dizer, qual a decisão que o Brasil teria? Eu vejo, e aí é uma opinião, eu não sei se as pessoas da ANA concordam ou não, mas eu vejo, a questão técnica envolve ANA, envolve IBAMA, porque você está falando de qualidade, você está falando de biodiversidade, contaminação, começa por aí. E o Ministério de Relações Exteriores. Só que o Ministério de Relações Exteriores precisa trabalhar junto com os órgãos técnicos, porque o que ele vai propor o quê? Né? Quer dizer, e da mesma forma, a ANA Brasil, Bolívia e Peru. Então, as duas ANAs, a ANA peruana e a ANA brasileira, mais o órgão da Bolívia, conversando para começar a ver o que pode ser feito. Até a conversação chegar num nível que passe para os Ministérios de Relações Exteriores. É mais ou menos assim que tem que funcionar. A minha experiência é mais ou menos essa, tá? Começa com os órgãos gestores, com os órgãos ambientais, nesse caso também. Então, ou ANA junto com o IBAMA, ANA peruana junto com o órgão ambiental, e a mesma coisa no âmbito da Bolívia, para começar a ver o que se pode fazer em termos de proteção. O problema é que essas questões de mercúrio, poluição por mercúrio, elas têm uma relação muito mais, muito externa ao recurso hídrico e à gestão ambiental. Isso passa por garimpo ilegal. Então, aí entram segurança, polícia, não é só
uma questão de você controlar uma outorga ou aplicar uma multa. É muito mais amplo esse problema, né? Então, não vai ter política externa se não tiver uma política interna para empurrar os 3 países. Agora, uma coisa importante para falar, né? O Tratado de Cooperação Amazônica, ele não dá resposta para isso, porque não é nem um tratado que fale especificamente de recursos hídricos, de água, é de mera cooperação. E a implementação dele é muito fraca. Tem a organização do Tratado de Cooperação Amazônica, o TCA, mas ela tem uma atuação muito pouco efetiva. É um tema que o Tratado de Cooperação Amazônica é de 78, se eu não estou enganada, mas ele nunca deslanchou muito. Mas é verdade, é isso que você está falando, exatamente isso. Teria que começar dentro de cada país para se buscar, não é nenhuma solução, para buscar um caminho para começar. Pode passar, por favor. Bom, âmbito da atuação do Comitê de Bacia Hidrográfica. Ou você tem a bacia hidrográfica inteira, como é o caso do São Francisco, ou é uma subbacia de tributário do curso principal da bacia, ou de tributário destributário, ou seja, uma bacia de afluente, ou é um grupo de bacias contíguas, que é o caso do PCJ, que é o caso das bacias litorâneas, muitas do Brasil, em que elas nascem na serra e vão quase que paralelamente para o mar, que é o caso de São Paulo, uma parte do Rio de Janeiro também é assim, né? Depois nos lagos que não, exato. Então, é isso. E a atuação da entidade delegatária tem que ser exatamente o mesmo território do comitê em funcionamento. Ok? Pode passar, por favor. Em relação aos órgãos e entidades públicas, a gente tem a ANA, as entidades estaduais e municipais e as agências de água, que são hoje as entidades delegatárias. Pode passar. A ANA todo mundo já conheceu, uma visita, todo mundo já sabe, eu não vou nem falar nada sobre a ANA, porque todo mundo já sabe. Mas é uma autarquia criada por lei em 2020, com autonomia administrativa e financeira. Jorge Werneck chegando, bem-vindo. Tudo bem, Jorge? Obrigada por vir, viu? A gente está aqui mais para o finalzinho da nossa apresentação. É uma autarquia, que é uma forma de entidade pública com autonomia administrativa e financeira, hoje vinculada ao Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. Tem que mudar isso aí depois. Bom, enfim. Acabou de... eu sei. É que a gente tem na cabeça MDR, muda, a gente continua falando. Mas aqui vou ter que mudar. Pode passar, por favor. Bom, quais são as atribuições? A ANA tem atribuições em matéria de recursos hídricos, saneamento básico, segurança de barragens e concessões para irrigação. Eu vou falar só de recursos hídricos e saneamento, porque senão a gente vai viajar aqui, né? Então, fundamentalmente, avaliar o cumprimento da legislação. A ANA é a entidade brasileira que tem a maior capacitação técnica para tratar de recursos hídricos. Acho que hoje ninguém duvida, depois de ter ido lá naquela sala maravilhosa de situação, que tem acesso a um nível de informação assim, muito impressionante, né? Então, planejar e promover ações. Depois que a gente viu a sala de situação, a gente tem muito mais clareza de entender essas atribuições, né? Olha aqui. Planejar e promover ações para prevenir e minimizar os efeitos das secas e inundações. Como é que eu faço isso? Eu preciso olhar o que aconteceu. Basicamente, informação, que é uma das atribuições da ANA, né? Gerir o sistema de informação. A sala de situação está dentro de um sistema de informação também, né? E a partir daí que vai haver, a partir dessa informação, vai haver a decisão apoiada em base técnica, né?
A ANA, para os comitês a serem criados pela União, ela tem a função de estimular. Agora, a ANA não vai chegar no lugar onde ninguém está imaginando pensar em comitê de bacia hidrográfica, quer dizer, as coisas caminham juntas. Se há uma crise, há um problema na bacia, existe uma vontade de se criar uma entidade, uma associação, mas que pode ser um comitê, a ANA vem e começa a abrir a governança local para que um dia essa governança se institucionalize no comitê de bacia hidrográfica, principalmente, por que é importante o comitê? Porque é o comitê que permite que existam as discussões para a implementação dos instrumentos. Por incrível que pareça, a gente está falando dos instrumentos, nem todos os estados ainda têm sistema de outorga. E pior que isso, existem estados que têm sistema de outorga completamente furados. Porque é assim, se você não fica o dia inteiro pensando em outorga, você tem alguém que fica o dia inteiro pensando em cobrança, o outro que fica o dia inteiro pensando em enquadramento, o tempo todo não há implementação e sistema de informação que funcione. Acho que o Sérgio Razeira foi muito claro quando ele falou aqui sobre sistema de informação tem que funcionar, porque sem a informação eu não sei o que eu vou fazer. E hoje na sala de situação, acho que a gente teve assim, maior exemplo. Qual é o exemplo disso que você está falando? Explica melhor, não precisa. Vai lá na sala, olha como é que funciona, está tudo ali, né? Então, implementa a cobrança, arrecada e distribui e aplica as receitas auferidas, no sentido, não é que a ANA aplica as receitas de acordo com a aprovação pelo comitê do plano de desembolso, nas ações aprovadas pelo comitê, tá? Ações que necessariamente já tem que estar no plano de bacia hidrográfica. Então, tudo é muito casado. E alguém já mencionou aqui que a Lei de Recursos Hídricos é a única política pública que tem fonte própria de financiamento. Não que resolva tudo, mas existe uma fonte de financiamento. Existe a estrutura normativa prevendo uma fonte de financiamento que pode ser melhor ou pior de acordo com a implementação da lei, tá? Firmar os contratos de gestão com entidades legatárias, e é isso. Pode passar, por favor. Em relação ao saneamento básico, é uma atribuição nova para a ANA, instituída em 2020 pela Lei 14.026, que mudou as diretrizes nacionais para o saneamento básico, que é a Lei 11.445 de 2007, né? Qual era a questão? Nós temos 5.570 municípios. Todos eram titulares do Serviço de Saneamento Básico, e a maioria deles sem nenhuma condição técnica, administrativa ou financeira para fazer frente a um serviço de saneamento básico, por mais simples que fosse. A ideia é, sem mudar a titularidade, apenas colocando o Estado conjuntamente com os municípios em regiões metropolitanas, em aglomerações urbanas ou em aglomerações urbanas, regiões urbanas, e a outra figura que eu já falei 1000 vezes agora. Oi? E em micro-regiões, obrigada. A regulação, existem agências reguladoras de saneamento, mas nem todo município delegou para alguma agência de regulação, nem 50% dos municípios já delegou para a regulação para uma agência, a regulação do saneamento para uma agência. Ou seja, é uma política, é um sistema muito desmontado, na verdade. Acho que a gente pode dizer que é desmontado. E a ideia foi aproveitar a expertise da ANA em recursos hídricos, a estrutura da ANA, para fazer com que a ANA fosse uma agência de regulação de serviço público, coisa que a ANA não é. A ANA é um órgão gestor de recursos hídricos e não agência. Ela tem alguma coisa de regulação em serviços de irrigação, mas é uma parte pequena de perímetros irrigados, mais na área do semiárido. Então, não é esse o objetivo da ANA. O objetivo da ANA é gestão de recursos hídricos. E agora vem
a função de ser editora, né, reguladora de normas de referência. Existe uma lista de temas sobre saneamento que são objeto da regulação da ANA e que não necessariamente, na minha opinião, tá, gente, porque aí tem divergência, não é obrigatória a observância da norma da ANA nos serviços pelos vários municípios do país. Qual é a questão, qual é a equação? A equação é a seguinte: para a União desembolsar recurso financeiro para o saneamento básico, é preciso ter um critério mais claro do que existia até hoje. Porque um problema, isso é, né, informação. Um problema grave é que os projetos que chegavam para pedir financiamento em nível ministerial no Brasil não conseguiam dinheiro, não porque não tinha dinheiro, porque não tinha bons projetos para serem financiados. Então, a ideia é a ANA estabelecer regras de forma que o município que seguir as regras estabelecidas, incluindo as minutas de contratos de concessão, quando alguém quiser privatizar, só vai conseguir o dinheiro financeiro, o recurso financeiro da União, se estiver cumprindo a norma de referência. Isso é norma de referência, usar como referência as normas da ANA para poder ter acesso ao recurso da União. É isso. Isso aí não é novidade, a política de resíduos sólidos é assim também, a política estadual de resíduos sólidos de São Paulo, que é mais antiga, fala a mesma coisa. Os municípios, eles vão ter acesso desde que vocês cumpram o que a lei aqui estadual está falando. Não pode obrigar, por causa da independência dos poderes, da autonomia da União, dos estados e dos municípios, mas se quiser o meu dinheiro, é como eu quero. Não vou nem julgar, porque não é esse o ponto, tá? Bom, o que aconteceu de 2020 para cá? Havia um desespero, a gente fala, meu Deus, as agências regulatórias vão perder a sua função. Não aconteceu nada. Na verdade, a ANA trabalhou muito, eu trabalho ainda junto com as agências reguladoras em saneamento básico pelo Brasil. Algumas são muito boas, outras ainda estão tentando se organizar para desempenharem a sua função de uma forma melhor. Então, o que a gente vê aí é um processo em andamento. Algumas normas de referência já foram editadas. Eu sei que a primeira foi sobre resíduos sólidos. E as coisas têm que caminhar. Assim, não é que a ANA vai criar ou vai inventar a roda do saneamento básico. Não. O que existe de regulação e que funciona é aproveitado pela ANA, é discutido. Tem todo o sistema. A própria lei fala em governança entre ANA e as agências reguladoras municipais e estaduais que existem pelo Brasil, para estabelecer normas que sejam factíveis, adequadas, que possam ser usadas de uma forma produtiva no serviço de saneamento básico, tá? E aí, a ANA contribui para a articulação entre os planos nacionais de saneamento básico, resíduos sólidos e de recursos hídricos. Então, a gente tem a política de resíduos sólidos também nessa história. Pode passar, por favor. Depois existem as secretarias de Estado, os órgãos e entidades de recursos hídricos estaduais e do Distrito Federal, são aqueles que regulamentam a lei estadual, dão outorga de direito de uso de recursos hídricos em rios de domínio do Estado e fiscalizam, né? E fazem o planejamento junto com os órgãos colegiados. E fazem a gestão junto com os órgãos colegiados. Pode passar, por favor. E aí a gente tem as entidades delegatárias. As entidades delegatárias, elas têm... Pode passar, por favor. Elas têm duas funções básicas. Primeiro, ser secretaria executiva de comitê. O que a secretaria faz? Monta a pauta,
avisa todos os membros das reuniões, organiza as reuniões, né? Providencia o café para reunião, manda e-mail quando precisa mandar e-mail. Tem que ter uma secretaria administrativa para fazer o comitê andar, porque o comitê, em verdade, ele é uma mesa com cadeiras e um grupo de pessoas que vêm de vários locais e se sentam nessas cadeiras algumas vezes durante o ano. Uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, reunião extraordinária. Mas como que é? Quem é que faz essas pessoas chegarem? Quem define a pauta é o presidente do comitê, tá certo? Mas quem monta a pauta e divulga, e convida, e providencia tudo que for necessário para a reunião acontecer, e depois que a reunião aconteceu, as providências decorrentes das decisões, é a Secretaria Executiva do Comitê. Nós temos aqui um secretário executivo ao vivo, né? De carne e osso. Então, o que é um secretário executivo? Ali, ó, tá ali. É uma função, assim, dispensável, talvez. Com 12 câmaras técnicas. É o tipo de função que você fala assim, puxa, tô pegando uma experiência, eu vou botar no currículo. Mas é verdade mesmo. E a outra função é a função técnica, que é providenciar a contratação do plano, é fazer o termo de referência do plano, é fazer o estudo da cobrança, é olhar o balanço hídrico da bacia, é olhar o sistema de informação. Isso o Sérgio explicou bem como é que a agência faz, como é que ele vai buscar a informação, como é que ele checa a informação e tudo mais, né? Então, é uma função técnica muito importante, que ela dá a base técnica para negociação no âmbito do comitê, para que as decisões sejam fundamentadas. E o comitê, quando você tem uma base técnica muito consistente, a decisão já está dada, né? Você não tem como sair daquele caminho apontado pelo estudo, pelo embasamento técnico. Bom, quem pode ser hoje a entidade delegatária? São as organizações civis de recursos hídricos que estão previstas na lei. Então, você tem lá consórcio de municípios, associações de usuários, organizações técnicas e de ensino e pesquisa. Então, o que é organização técnica? A BRH, a ABA, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, a Associação Brasileira de Recursos Hídricos, isso são associações técnicas. E as universidades, né? Isso é uma série de universidades que, não é uma série, não, mas podem vir a ser a Universidade Federal de Pelotas é a agência da bacia, olha só, da bacia da Lagoa dos Patos, não, da lagoa, qual que é a lagoa que divide com o Uruguai? Lagoa Mirim, é isso, Lagoa Mirim, e é um recurso hídrico compartilhado. E quem é a agência é a Universidade Federal de Pelotas, tá? E tem fora essa agência, tem uma entidade binacional para fazer a gestão da Lagoa Mirim, mas entidade binacional, com a participação, claro, do Ministério de Relações Exteriores. ONGs, né? O Consórcio Intermunicipal das Bacias do Piracicaba, Capivari e Jundiaí, foi a primeira agência de bacia do PCJ. Depois, a Fundação PCJ assumiu essa função. A lei, ela é flexível, porque ela diz o seguinte: outras organizações reconhecidas pelos conselhos de recursos hídricos. Então, ela tem o que aconteceu? Que sendo uma fundação de direito privado, criada com base numa lei paulista, a Fundação PCJ é a entidade delegatária que assina contrato com a ANA, contrato de gestão com a ANA, para ser a agência de bacia da Bacia Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Não é agência de bacia de Minas Gerais. Por quê?
Porque a lei de Minas Gerais é igualzinha, só que não tem esse último item aqui. Então, não aceita a fundação para ser... Não aceita a fundação para ser agência, para ser entidade... Lá chama, não é entidade delegatária, é entidade equiparada à agência de bacia. Obrigada. Pode passar, por favor? Bom, quais são as atribuições? Além de ser a secretaria executiva do comitê, uma entidade delegatária, uma agência de bacia, ela pode ser agência de bacia de vários comitês, tá? Aliás, a economia de escala manda que seja, mas pode ser. Então, elaborar o plano, então tudo isso todo mundo já escutou, né? Gerir o sistema de informações, manter o balanço da disponibilidade, manter o cadastro, analisa projetos que estão solicitando de recursos da cobrança e propõe ao comitê o enquadramento dos corpos d'água. Onde é que propõe? Durante a elaboração do plano, mas o comitê vai ter que aprovar. Os valores a serem cobrados, mas o conselho vai ter que aprovar. E o plano de aplicação dos recursos arrecadados pela cobrança, e o comitê vai ter que aprovar. Na verdade, o comitê e a agência... Quantas vezes por dia você conversa com a agência, André? Olha só, gente. Você fica na agência? Olha, gente, essa eu não sabia. Lá. Então, não vou falar mais nada. Não vou... 8 horas por dia. Gente, isso é uma informação muito preciosa. Muito preciosa. Para ver a relação de conexão que existe entre a função técnica e a função política, que é técnica também, mas é o jogo da discussão e da negociação dentro da bacia, e a importância que a agência tem, o aparato técnico.